já começa um pouco daquilo que acontece no Vasco da Gama. Outras contas, 6.649.000, no balanço sai uma conta de adiantamento, ou seja, o Vasco adiantou 5,5 milhões para alguém. O balanço não abre quem recebeu esse valor. A conta de estoques é uma ressalva do parecer dos auditores. O valor está baixo, mas o engraçado é que ano passado, na ressalva, o auditor colocou o seguinte: o Vasco está implantando um sistema de controle de estoque, por isso ele não pode dar opinião. E esse ano ele falou a mesma coisa: o Vasco está implantando, quer dizer, é uma implantação que não... Olha o discurso do Roberto. O gerúndio é bem utilizado. Para todos sem camisa. Então, como forma de ativo, aquele é o circulante que vai receber em um ano, esse aqui é o não circulante, o realizado a longo prazo, que você recebe em mais de um ano. O Vasco ele tem 51 milhões de realizado a longo prazo. Esse realizado a longo prazo, o Vasco não vai ver nenhum dinheiro disso aí. Por quê? Porque dentro do realizado a longo prazo tem 36 milhões de reais ali, a gente vai abrir de depósito judicial. Então o Vasco, esse ano, gastou 20 milhões de reais em depósito judicial, quer dizer. Mas ele não demonstra em que processo ele gasta isso. Simplesmente é uma rúbrica fechada. Então são 20 milhões numa conta e apresentado ali dentro de 51 milhões. A gente, imagina, quem acompanha o futebol tem ideia de quais foram os atletas contratados. 20 milhões se dividem Jonas, Auremir, Abuda, Bernardo, que foi no comecinho do ano, Taxon, Éder Luiz e Felipe Bastos. Esses são Éder Luiz e Felipe Bastos maiores e o resto são esses publicados aí. Esses são os 20 milhões. E aqui dá para ver uma coisa que o Caniço levantou na última reunião, né? O Vasco em 2008, quando o Eurico saiu, o Vasco não tinha nenhum atleta, tá? Tá zerado, né? O time de aluguel tinha o Felipe Coutinho só, né? Que tava... Mas não é nem a demonstração, porque não precisava, não era obrigado. Mas a gente sabe. A gente sabe como foi a passagem em 2008 e a gente sabe que aquele time era um time, nós não tínhamos capacidade de investimento. Então aquele time era composto basicamente de jogadores ou emprestados ou jogadores que tinham contrato de um ano só. Então nesse caso não entraria aí como investimento. Então aí nessa conta de atletas profissionais, esses 44 estão acumulados desde que eles começaram em 2009, ano a ano, quanto foi colocado efetivamente para comprar jogadores. Não se compra, não tem mais passe, mas para se comprar o direito de fazer contrato com o jogador. O último ponto ali, aqui atletas de informação, então são os atletas da base, tá? Ali fala o seguinte: você tem que ter um controle individualizado e o que você gasta com a base você joga nessa conta. Só que assim, olhando assim, eu também já fui ajudou, você vê que esse é um número mentiroso. Se você fizer um benchmark com os outros clubes, o Fluminense, por exemplo, tem 3 milhões nessa conta. O Botafogo tem 5 milhões, o Inter 8.500, o Santos 10 milhões. Por quê? Essa conta ela não pode só aumentar, porque os jogadores que saem da base, você tem que baixar ela também. No Vasco, pelo que eu soube, essa conta é o seguinte: o Vasco não tem esse detalhamento. O Vasco entrega lá uma folha e a pessoa que recebe essa folha fala assim: eu não posso lançar, tem que vir assinar. Aí o presidente do clube assina, aí eles vão ser esse acréscimo do intangível. Eu não podia passar a reunião sem falar da base, não tem jeito, eu tenho que falar da base mesmo. Nesse caso aqui, é um caso específico daquela resolução do CFC, da 1005/2004. Eles obrigam os clubes a fazer essa conta, colocar no intangível e tal. Só que essa aqui é mais importante até para o clube do que para a contabilidade. Por quê? Porque a gente sabe que na base tem muito problema, falta de ética do clube, levar jogador do outro. E essa forma de contabilização aqui garante, quando um clube leva um jogador nosso que não é profissionalizado ainda, jogador da base, quando ele leva, quando você tem o controle de quanto você gasta com ele, você pode ir nesse clube que vai federar esse jogador, ou vai profissionalizar esse jogador, e cobrar dele uma indenização baseada naquilo que você investiu no jogador. Por isso, ter essa conta bem detalhada, e aí vai tudo que você possa imaginar que o clube investe na formação do jogador. Você vai entrando nessa conta aí, e um clube com essa conta bem detalhada, provando que é um clube formador, não está desprotegido.
Apesar do que as pessoas dizem, que a Lei Pelé, e você então não vale a pena investir na base, não. Vale a pena investir na base, sim, você está protegido, desde que você faça, evidentemente, desde que você forme jogadores, desde que você invista realmente em educação, em treinamento físico, em saúde, enfim, e registre e tenha registrado, para poder, em caso que você perdeu algum jogador, o pai quer levar o jogador para outro clube, você, um clube formador, você não está desprotegido. Agora você precisa ter isso aí sob controle. A determinação do CFC exige que assim que o jogador está em formação, um atleta em formação, assim que ele é profissionalizado, transfere aqueles gastos não estão indo para despesa, tá? É uma liberalidade que se dá ao clube formador, ao clube de futebol na contabilidade. O dedo da despesa está sendo ativado ali. Então, assim que o atleta que é amador, é profissionalizado do clube, aquele valor que o clube investiu nele passa para cima, vai para cima para atletas profissionais. Em contrapartida, aqueles atletas que o clube não aproveitou, que o clube investiu neles, mas não tem desejo profissionalizado, não tem desejo que eles continuem no clube, esse valor investido nesses jogadores tem sim que ir para a conta de despesa, e aí finalmente essa conta vai e afeta o resultado. E isso a gente não consegue, nas contas do Vasco, isso era necessário que tivesse demonstrado nas notas explicativas e não tem. Os outros clubes têm. Outra que me fez ali. O Vasco tem uma conta de fornecedores que ninguém tem essa conta. A gente não chegou a ter um conchete, não foi para trás não. Então ali, o fornecedor do Vasco é 51.698. E o dos outros clubes, esses aí que a gente listou, eles estão aqui no balanço deles, dá 10.674.000. Quer dizer, o Vasco deve mais em fornecedores que os outros 6 clubes ali, os outros grandes 6 clubes. Somado. Aí, se você fornecedor empresários, o que acontece? Como é que os outros clubes fazem? O passivo, que é aquilo que o clube deve, eles abrem as linhas, direito federativo a pagar, o imposto a pagar, o Vasco também tem. Infelizmente, aí não é só fornecedores, como se fosse. Não é aquilo do dia a dia do clube para o consumo, para gasto, não é isso. Infelizmente, tem clubes aos quais o Vasco deve direitos econômicos. Se ele comprou o direito do Éder Luiz, do Jonas, do Curitiba, então tem Curitiba como fornecedor, o que não deveria. Tem advogados que não deveriam ser classificados como fornecedores. Então tem um balaio de gatos enorme aí por causa dessa confusão. O que nos irrita, né, a gente analisando esse balanço aqui, comparando com os outros clubes, a gente como torcedor vascaíno, por que os outros clubes abrem essas contas, apresentam para os seus torcedores, e o Vasco, ao pagar as luzes, em 30 de abril, divulga no balanço? Não é analítico, né? Não é analítico. É que o senhor não viu no nosso site, tinha 21 erros lá, absurdos. É uma brincadeira, gente. E quer dizer que o torcedor do Vascaíno não merece algo melhor do que isso? Vasco Barra. Mas Vasco Barra é outro absurdo, que o pessoal mais antigo conhece essa história, né? De um aluguel de 30 mil reais, o Vasco está devendo 8.800.000. É porque o dela tem seus juros. O Vasco deixou a coisa aí para débito judicial e aí está ensejando juros, enfim, assim, uma quantidade também enorme de despesas financeiras ao valor. Então isso aí está. Que na época fez com que o valor deixasse de ser apenas 30 mil, tinha apenas, né? Que a prefeitura passou a cobrar um IPTU altíssimo na época e tal, e aí por conta disso, já na administração anterior do Roberto Gamite, passou a ficar inadimplente, aí a conta cresceu, aí chegou nesses 8 que já foram 12, né? Tem uma negociação aí que a gente não sabe os detalhes, mas até o ano passado a gente tinha 12, não é isso, Camilo? A gente tinha 12 milhões. Então essa parte aqui é curioso, pode ver algumas coisas ali, tem o Temer ainda para pagar, o escola dele, Felipe, o Edmundo, o Dorival,
Romário? É, o Romário. O Romário saiu. O Romário saiu em 2009 do passeio. 13 milhões, né? Tinha 13 milhões lá saiu. E o Vasco não devia. Ei, João, é o seguinte. O pessoal aqui Venete Vasco, né? Outro dia saiu, essa semana saiu que o Vasco reformou o sítio todo do Pedrinho. No balanço, ele demonstra isso. Tem uma conta de despesa que aumentou em 4 milhões e tem uma nota que é assim, reforma do Itaguaí, do CT de Itaguaí, né? Só que é o seguinte, aí sai embaixo que o Roberto, desculpa Roberto, você viu o ídolo, mas não tem jeito. No final de 2012, o presidente do Vasco, Roberto, declarou em entrevista à Rádio Globo que o Cruz Maltino irá comprar o local assim que sua situação financeira melhorar. Quer dizer, o Vasco reformou tudo lá, gastou os 4 milhões. Como é que está esse contrato de locação agora? Por que já não fez uma promessa de compra e venda já para comprar isso em 2015 ou 2016, ou seja lá quando for? Abatendo esses 4 milhões. Abatendo os 4 milhões. Então isso aí no futuro é mais uma coisa que vai ficar como a exposição do Vasco, aquele jeito. Só é importante lembrar que, segundo a diretoria, esses 4 milhões foram gastos em 2011 também. Então, esses 4 milhões de 2011, ninguém explicou até hoje, mas ela vai explicar direitinho onde é que foi parar. Ô Léo, tem um detalhe, fez a benfeitoria antes de comprar, então quando for negociar, o cara lá de dentro vai comprar mais caro. Esse é o problema. São duas coisas. Uma que o Sérgio está falando, que fez a prefeitura antes de comprar, fatalmente vai comprar mais caro se não estiver amarrado em contrato. E a outra coisa que eu estou falando é o seguinte, que a diretoria informou que esses 4 milhões foram gastos em 2011 e em 2012, ou seja, formou 8 milhões. Só que os 4 milhões de 2011, ninguém viu aonde foi parar, porque essa obra realmente, de fato, aconteceu em 2012. Então isso tem que ser bem explicado aí. O Fred deve saber. Não, pelo Frederico Lopes e pelo Nelson Rocha, então eles têm que explicar, porque eles fizeram a suplementação orçamentária. Então é o seguinte, então a gente vê lá de fornecedores.